Bom dia, pessoal, estamos de volta. Estamos de volta, né? Tivemos um contratempo, né? Durante a live. Cruzeiro em Letras no ar novamente, 19 de setembro. Hoje com o meu quadro Os Caminhos da Palavra. Peço desculpas aí, meus amigos, pela interrupção. Eu sempre faço testes de conexão antes de começar minhas lives, né? E a internet estava rapidíssima, tudo bem, né? Mas, enfim, acontece, né? Acontece. Estamos vivos, estamos bem, estamos de volta com Os Caminhos da Palavra. Grande abraço aí pro Ismar Lemes, né? Pessoal que comentou durante a... espero que voltem conosco, os amigos que comentaram na live que infelizmente foi interrompida, que comentem de novo, tá? Geralmente eu faço o controle no final, eu não lembro exatamente quem comentou para a gente fazer o sorteio. A gente tem um sorteio mega especial no final da live, então comentem, nem que seja para dar um joinha, comentem aí. Foi o Ismar comentou agora. Ismar, grande abraço para o parceiro do Celeiro Literário Brasiliense, um grande escritor e amigo. Grande abraço para o Ismar Lemes. O Ismar já está habilitadíssimo aí para o sorteio no final. Eu peço também para o André, para o Marcelo Moura, para a primeira que comentou, que eu não estou lembrando o nome agora. Comentem de novo, por gentileza, para se habilitar para o sorteio, tá bom? Ao final, hoje a gente está falando do Antônio Albalá, Formação do Estilo, tá? Vamos então prosseguir. A gente acabou tendo esse contratempo, mas sigamos, né? Então hoje a gente vai fazer uma apreciação crítica dessa obra, principalmente os capítulos Assimilação por Imitação e o Pasticho, né? Albalá nasceu em... Maravilha, comentem novamente quem comentou, tá? Eu estou escrevendo aqui, é só para o sorteio, né? Maravilha. Então, eu vou voltar um pouquinho, tá, pessoal? Porque o vídeo anterior não valeu, eu já excluí, inclusive. Antônio Albalá, nascido em 1856, na pequena comuna francesa de Brignoles. Não sei se pronuncia dessa forma. Mudou-se para Paris aos 41 anos e em 1897. Em 1899 ingressou no Jornal dos Debates, onde logo tornou-se redator e escritor de folhetins. Muito mais que por seus contos, poemas e romances, como alguns aqui que ele cita, que está em francês, Albalá tornou-se conhecido por seu trabalho como crítico literário, né? Então, proeminentes nomes, né, como Flaubert, Daudet, Boileau, Lacordaire, Frédéric Mistral e outros, né, Joseph de Maistre, ele atuou perante esses autores como crítico literário. E também alguns livros importantes dedicados à arte da escrita, como o próprio, né, que a gente está apreciando, a formação do estilo, né? Além da arte de escrever 20 lições, Les Ennemis de Art d'écrire, para citar alguns, né? O Albalá, ele tem ele considera que o talento, né, ele está intimamente ligado à boa imitação, né? Não é imitação como pastiche, como cópia ou plágio, que isso aí é extremamente condenável, né? Logo mais a gente vai compreender mais as nuances desse pensamento, né? A imitação como assimilação, né? Que é decorrência de uma leitura, por assim dizer, investigativa, né? Lá Sherlock Holmes, uma leitura atenta, observadora, né?
observadora, por exemplo, dos recursos das formas de linguagem, né? O processo de metacognição, as organização das ideias, né? O encadeamento ou ligação, né? A associação entre as palavras. Então essa assimilação na abordagem do Albalá, ela tem a ver com internalizarmos os vários recursos de expressão, né? É claro, sempre tendo como meta, né, a gente encontrar o nosso estilo, a nossa assinatura, podemos dizer assim, né? Sim, bem observado, eu vou falar. Obrigado pela contribuição, André. Falar dos outros programas. Vamos sim, vamos sim. Então, o Albalá, ele entende que a imitação ela está relacionada ao rito que é estabelecido pela tradição de transpor para o nosso próprio estilo as imagens e ideias, né? Ou expressões do estilo de outrem. Né? Por essa técnica que se criou, por exemplo, a literatura francesa, muito inspirada nas literaturas grega e latina. Né? A gente pode citar Corneille, Molière, La Fontaine, La Bruyère. Né? Imitar não é copiar, insisto novamente, né, que imitar não é copiar, não é parodiar e nem plagiar. Isso tudo tem a ver com o roubo, que é algo extremamente censurável, desleal e abjeto. Né? A boa imitação tem a ver com a gente extrair, a partir de parte das ideias ou da abordagem de autores e autoras, né? E dar imprimir o nosso atributo pessoal, né? A nossa percepção. Porque, como eu falei, né? A nossa temática hoje é o fetiche da originalidade no âmbito literário. Né? Existe um fetiche. Quando a gente pensa em fetiche, a gente pensa no âmbito sexual, né? Amoroso. Né? O fetiche que eu quero aqui assinalar, o fetiche como obsessão, como atitude dogmática de venerar, não é? De ter uma verdadeira obsessão por algo sem questionar. Isso é fetiche. Né? Fetiche é a postura dogmática. Né? Então a boa imitação, nesse sentido de assimilação traçado por Antônio Albalá, ela vai propiciar o mérito, ela vai realçar, colocar em evidência o mérito individual. Né? Como se é lugar comum falar que o bom escritor por excelência, é um bom leitor. E a leitura é esse processo de assimilação. Né? Os maiores escritores da literatura brasileira e mundial leram muito. Né? Enfrentaram horas de solidão, de reflexão, de pesquisa, né? Para encontrar o seu traço inimitável, na verdade, para delinear a sua fisionomia enquanto escritor, enquanto autor ou autora. Não é? Correto, pessoal? Tá chegando bem o áudio, pessoal? Acho que agora os problemas foram sanados, né? O André, o Ismar, quem puder aí dar um joinha pra gente, tá? Só pra gente ficar tranquilo e prosseguir aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Como eu falei, a literatura francesa, ela tem muitos elementos foram inspirados da literatura grega e latina. O Horácio, por exemplo, ele falou: o negro desgosto monta detrás do cavaleiro. Né? Boileau, francês, ele disse: o desgosto salta para a garupa e galopa com o cavaleiro. Né? Então é um exemplo utilizado. Maravilha, obrigado, Ismar. É um exemplo utilizado pelo Antônio Albalá para ilustrar um pouco dessa ideia que ele defende
da assimilação, né? Que é a boa imitação, completamente diferente do plágio, do roubo abjeto, do pastiche, né? E ele questiona, muito interessante essa pergunta, essa provocação que o Antônio Albalaco faz, né? A imitação de Fedro, do Esopo, né? E dos velhos fabulários impediu La Fontaine de ser o mais pessoal dos escritores franceses? Né? Uma pergunta altamente pertinente, né? Então, o processo de assimilação, que é a boa imitação, ele é inescapável. Né? Ele é inescapável. Nós lemos, e à medida que lemos, nós vamos incorporando, né? Claro, a partir do filtro, né, dos nossos valores, da nossa visão de mundo, da nossa personalidade, das nossas tendências e preferências, a gente filtra isso e dá um matiz, uma coloração, um traço próprio. Mas a assimilação, ela é inescapável do processo de construção do escritor, da sua identidade, né? Esse apontamento é nosso, né? A partir das reflexões do Albalá, né? O Flaubert, o autor do grande Madame Bovary, ele fala: o talento comunica-se sempre por infusão, né? O Baudelaire, né, inclusive disse que o Edgar Poe repetia por sua livre vontade um original consumado, que a originalidade era questão de aprendizagem, né? E aqui a gente faz uma citação do Edgar Allan Poe, um dos grandes nomes da literatura mundial, né? O caso é que a originalidade não é como alguns supõem, um negócio de instinto ou de intuição. Geralmente, para encontrarmos, é preciso trabalhar bastante, posto que ela seja um mérito positivo da mais elevada categoria. É menos o espírito de invenção que o espírito de negação o que nos ministra os meios de atingi-la. Né? La Fontaine fala, inclusive, né? Nesses versos, olha que versos bonitos e que nos ensinam. Transvia-se em caminhos tortuosos quem não admira os gregos e os romanos. É verdade que alguns imitadores são os carneiros do pastor mantuano. Eu não procedo assim, guiar-me deixo, e às vezes me aventuro a andar sozinho, e não conhecerei nunca outra prática. Bem-vindo mais uma vez, Marcelo Moura, muito obrigado. Né? A leitura abre horizontes em nossas mentes, é fertilidade, perfeito, meu caro. Né? A leitura, a gente complementa o seu brilhante pensamento, que a leitura nos permite, nos capacita ainda mais a ler a realidade, os dramas do cotidiano, da vida, né? Da nossa experiência comum. E nos fornece elementos para encontrar o lúdico que há em cada situação, a mais trivial que possa parecer. Pode, né, compor um soneto, pode render uma crônica e tudo mais, né? Porque a vida é rica, é um laboratório, né? Mas muito obrigado, excelente contribuição, Minasiane, bem-vinda também. Estamos comentando a formação do estilo pela assimilação dos autores, do crítico francês Antoine Albalá, né? E o tema, o fetiche da originalidade. Meus amigos, o Virgílio foi um imitador assíduo de Homero, né? Provavelmente, quiçá, não exista uma comparação na Eneida que não conste na Ilíada ou na Odisseia, né? Então, o próprio Virgílio, um autor maravilhoso aí, Eneida, uma das obras atemporais, né? Que a gente pode certamente constar entre as 30, talvez, maiores obras do mundo, atemporais, ou entre as 50, Virgílio estará com certeza, né? Virgílio também imitou Teócrito nas suas bucólicas, não somente quanto à seleção dos temas, dos assuntos, mas no estilo
e na versificação, né? Lembrando que eu estou falando aqui da boa imitação, que é a assimilação, que é algo natural. Eu não estou falando de modo algum, até porque é totalmente condenável, não estou falando do plágio, não estou falando do roubo de ideias, não é? Ou do pastiche, não é isso. Homero influenciou e ainda influencia poetas até hoje, né? O próprio Voltaire ele faz uma colocação muito interessante, né? Homero, este pai da poesia, e se ele quisesse retornar dos seus descendentes tudo quanto lhes emprestou, que nos restaria da Eneida, da Jerusalém, do Orlando, dos Lusíadas, da Henríada e de tudo que não se ousa nomear neste gênero, né? É muito interessante. Então, agora a gente abordagem mais direta ao ponto, né, sobre a ideia cerne de Albalá na obra, a imitação. Né? Ele vai distinguir a falsa imitação, né, que é o exercício literário linear, não é? A apropriação apropriação de ideias banalizada, linear, impostor, individual, que tem a ver com o pastiche, né? Com o plágio, e a imitação verdadeira, que é a assimilação geral do conjunto das ideias e imagens, dos autores e autoras lidos, das obras literárias apreciadas. É a assimilação, essa é a boa imitação. Né? Essa é a boa imitação. Resultante da leitura atenta, observadora, a literatura que tem um norte investigativo, por assim dizer. Né? Realmente, novamente insisto, La Fontaine, por exemplo, se embebedou, né, vamos dizer assim, bastante do Êxopo e do Fedro. Né? Os latinos, por sua vez, dos gregos, né? Alimentando os séculos XVI, XVII e XVIII. Né? E aqui eu cito algumas expressões para vocês terem uma ideia desse processo de assimilação. Né? Horácio vai dizer: a pálida morte toca com o mesmo pé as habitações dos pobres e as torres dos ricos, né? Que um poeta nosso chamou de a indesejável das gentes, não é? Enfim, então essa mesma ideia que a morte ela não é discriminatória, né? A gente vai encontrar, né? Em Malherbe, não é? Os pobres que vegetam nas mansardas obedecem-lhe as leis, e contra ela no palácio os guardas não defendem os reis. A morte tem rigores desmedidos, podemos-la exorar, que ela, sempre cruel, cerra os ouvidos e deixa-nos gritar. Vejam que a construção é completamente diferente. A construção linguística, né? O encadeamento das palavras é completamente diferente, a mostrar um estilo próprio. Mas essa construção ela parte de uma ideia, cerne, que é a ideia da morte, a morte que não faz diferença. Percebam aí a questão da assimilação a partir desses exemplos mais concretos. Né? Rousseau, né, o grande iluminista francês, né, ícone do movimento iluminista. Ora, enormes rochedos pendiam em ruínas por cima da minha cabeça. Né? Victor Hugo, né, autor dos Miseráveis, de grandes obras, né, também um nome fantástico da literatura francesa, né? Saudoso Victor Hugo. A queda mais profunda pende da mais elevada cumeeira. Né? Interessante, né, meus amigos? Percebam, então, que com muita propriedade e lucidez, o Albalá ele vai diferenciar a boa da má imitação. Né? Porque não podemos copiar a alma de um autor. Né? Por
por mais que um autor tenha suas influências, né, de referências bibliográficas, de leituras, de escolas literárias, né, o autor, né, o escritor, ele vai ter a sua personalidade, né? E é claro, essa personalidade ela vai ser construída, ela vai ser forjada a partir de um processo de leitura, de conhecimento, de aventura, né? Pelos caminhos, pelos mundos dos livros, não é? Das obras, da poesia, da crônica, do romance. Esse autor vai naturalmente definir, encontrar o seu estilo, né? Isso resulta de um processo. É claro, quanto mais ele tiver curiosidade, ele se entregar ao fascínio da leitura, não é? Quanto mais ele abrir a sua mente, o seu coração para as diversas obras, né, atemporais, as obras contemporâneas, atuais, né, em suas várias feições, mais chances ele tem, não é, de definir o seu próprio estilo, mas um estilo admirável, um estilo inspirador, né? Quanto menos ele lê, quanto menos tiver dedicação, tenacidade, é claro que diminuem consideravelmente as suas possibilidades, e aí podemos, infelizmente, estar diante de um escritor menor, né? Enfim. Então, o estilo, a sua assinatura própria, inimitável, única, né? Para isso é importante a gente desenvolver o senso de observação, né? Observar a realidade, né? Observar o mundo, né? Em todas as suas nuances, né? Hoje, por exemplo, está muito em voga, né? A literatura com teor mais combativo, né? Que a gente, infelizmente, o mundo, nós vivemos num mundo, né, que ainda há, e cada vez mais, infelizmente, mas eu acredito que a gente está se conscientizando, isso vai mudar, né? Na verdade, a gente está experimentando muitas transformações nisso aí. Há muitas injustiças, né? Injustiças sociais, né? Discriminações com cunho de raça, com cunho de sexo, né? Enfim, tudo isso é elemento, é matéria-prima para a criação literária, né? Então, o senso de observação é crucial, é basilar para o escritor, né? O escritor, lembrando o amigo Ronaldo Mouzinho, o poeta em especial, é a antena do mundo para captar o que acontece, né? Então, o senso de observação é uma qualidade irrenunciável, né? Eu gosto dessa citação do Altran Dourado, que a realidade para o escritor é a tinta para o pintor, né? E ampliação do conhecimento, que é um outro atributo que merece ser lapidado, desenvolvido, né? Muito bem colocado, André Coelho, meu querido confrade. A leitura é uma arte que lapida a escrita e o conhecimento. Perfeito. O André resumiu bem. Né? Então, quanto mais diversidade na leitura, mais se amplia a nossa percepção, né, e sensibilidade no uso das palavras e na associação dessas palavras para descrever a nossa experiência. Seja a experiência na família, seja na sociedade, né, no trabalho, no cotidiano, né, a nossa experiência. Né? Vou citar um exemplo aqui, que eu acho da nossa realidade. Um amigo muito querido, que quase todos aqui que estão nos acompanhando devem conhecer, o Alexandre Fonseca. O Alexandre Fonseca, ele tem acho que uma paralisia, alguma situação que recebe a nomenclatura que eu não gosto, né?
de deficiência, enfim. Isso não limita, na verdade, é um dos grandes escritores contemporâneos, organiza antologia, desenvolve eventos, né? Na verdade, muitas vezes, essa condição o inspira na literatura. Ele tem escrito sobre isso. Ele tem uma antologia maravilhosa chamada Lacunas, né? Chamada Lacunas. Vou até pegar aqui para vocês, né? Eu tive a oportunidade de participar do lançamento. Esse trabalho é lindo. Lacunas, ele é organizador junto com o Giovanni Albuquerque. E vejam na quarta capa a proposta. Não queremos, como pessoas de deficiência que somos, ficar restritos a ela. Queremos reivindicar o nosso espaço na sociedade. E a literatura se mostra como veículo para canalizar as nossas emoções, né? Se você acredita em uma sociedade mais justa e igualitária, tem fé na literatura como instrumento de transformação social, você, leitor, está convocado a preencher as lacunas com a gente. Olha que bonito isso. Então a observação da sua própria condição também é fundamental para o escritor. O senso de observação e ampliação do conhecimento. E essa observação, muitas vezes, não só da realidade, dos fenômenos externos, né, mas também do seu interior, da sua condição, do seu próprio universo. Né? Correto? Grande Mardônio Azevedo, confrade da ACL, né, fez uma intervenção aqui. Pietro, com habitual competência, vasculhando os anais de mestres pensadores. Conferido bom dia e meu abraço. Grande abraço, saudoso abraço ao querido confrade. Obrigado pelas palavras. Fico muito feliz com as gentis palavras, embora imerecidas, mas deveras lisonjeado aí pela consideração do amigo, né? Então, meus caros, prosseguindo aqui nos caminhos da palavra de hoje, a boa prática, né, da imitação, na boa prática da imitação, nessa concepção traçada por Albalade de imitação como assimilação, como uma absorção geral do conjunto de leituras e experiências literárias que fazemos, né? Nós temos que ter cuidado com o chamado fetichismo da originalidade, como se fosse possível criar a partir do nada, como intuição, né? Que é uma visão muito romântica, né? A criação literária, ela tem o componente da inspiração, da intuição, é claro, mas a gente não pode esquecer do componente da transpiração, que é o estudo, a premeditação, né? A lapidação das técnicas, né? O contato com a diversidade infinita da literatura, os legados, né, deixados por grandes autores e obras, grandes autoras, né? Os escritos contemporâneos, né? Autores e autoras aí maravilhosos, né? Vivos, que devemos também estar atentos ao que tem a falar, né? Especialmente as transformações pelas quais passa a sociedade por uma transformação imensa, né? Com as redes sociais, com a tecnologia, com os desafios, né, do mundo moderno, né? Então, ter muito cuidado com esse fetiche da originalidade, né? E as próprias redes sociais, né, elas têm um papel fundamental em disseminar o conhecimento, mas, ao mesmo tempo, elas simplificam a vida. É importante ter esse cuidado. Cuidado com pessoas supérfluas que propagam fake news, né, que opinam sem embasamento, sem fundamento, né? Nós precisamos, então, nós que almejamos desenvolver
a nossa expressão, a nossa assinatura, né? Nos entregar com paixão, com dedicação, não é, a leitura e a assimilação mesmo, né? Para realmente agregarmos ao nosso conhecimento um repertório qualificado, extenso e aberto a se aperfeiçoar, né? A se desenvolver. Não é verdade? O Ismar indicou poetas para Lacunas, bem colocado. Parabéns, Ismar. Eu adoro essa obra. Em alguns lives que a gente recitou autores e autoras constantes da obra. O trabalho do Alexandre é muito importante, um trabalho de inclusão feito a partir da literatura, né? Então, meus caros, a literatura, o bom escritor, ele vai absorver com naturalidade os temas e os estilos dos seus autores, né? E nesse caminho encontra, com perseverança, com tenacidade, ele vai encontrar a sua própria voz. Ele vai conseguir traçar, não é, a sua personalidade, melhor colocar assim, a sua personalidade, né? Quando naquele momento que você lê um texto que não está assinado e você sabe de quem é aquele texto. Esse texto é do Ismar Lemes. Esse poema é do André Coelho, né? Esses versos são do Mardônio Azevedo e assim por diante, né? Então, eu sou realmente defensor da leitura. A leitura diversificada, apaixonada, né? Que nos vai permitir esse diálogo, vai permitir ao aspirante, ao escritor, né? Aspirante a escritor, o diálogo consigo mesmo, para a formação do seu estilo, né? O caminho contrário, o caminho da simplificação, os atalhos fáceis, eles vão conduzir o quê? Ao plágio, eles vão conduzir ao escritor menor, o escritor repetidor de ideias alheias, o autor diminuto, né? E todos nós, né, é importante, a gente está encaminhando para o final, né, antes de fazer o sorteio. Ismar Lemes, Marlene Mota está nos assistindo também, né? O Ismar já tinha falado. Marlene, bem-vinda. Graciele, Fernando Camargos. Fernando Camargos habilitado para o sorteio. Agora a Graciele e a Marlene não estão habilitadas. Tem que comentar, tá, pessoal? São as regras do jogo. Então, pessoal, eu quero... a gente está chegando para o final da edição de hoje, dos Caminhos da Palavra, edição de número 25, né? Aqui no Cruzeiro em Letras da Academia Cruzeirense de Letras. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: todos nós temos um olhar, uma perspectiva especial enquanto observadores da realidade. Todos nós, né? Todos nós temos uma sensibilidade própria, né? Então, o mesmo fato ele pode ser lido e escrito de diferentes formas, né? Uma situação trivial do cotidiano, por exemplo, ir à padaria, o André Coelho pode escrever uma crônica sobre isso, alguma situação inusitada dentro daquela experiência comum. A forma, por exemplo, da atendente recebê-lo, o bom dia atravessado, o leite que estava vencido. Tudo isso, meus amigos, são ingredientes para a oficina, para a alquimia do conhecimento, né? E o André pode escrever de uma forma, o Marcelo Moura de outra, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa percepção, né? Da literatura como observação, a importância da gente estar atento ao mundo que nos cerca, né? E não desprezar jamais a sua vivência, o seu cotidiano.
Ah, a minha vida é muito banal. Não pense assim. Você que está nos assistindo, às vezes tem um escritor que está começando, ou está ainda se encorajando para começar, né? Não pense assim, tá? A literatura, ela vai abrir os seus horizontes, né? Leia mais e perceba que nós podemos contar as várias situações de várias formas, né? A literatura nos dá essa amplitude, né? E você tem muita coisa a dizer. Você que está nos assistindo, independente de ser um escritor num patamar mais avançado de prestígio, de visibilidade, de amadurecimento da escrita, ou um escritor incipiente, isso é de só menos importância, né? O seu olhar é especial, né? Observe mais a realidade, né? Observe mais o seu cotidiano, dentro de casa, no seu vizinho, dos seus vizinhos, do condomínio, né? Os passeios que você faz, né? As viagens, no trabalho, em tudo. Tudo é matéria de poesia, vamos lembrar aí, expressão de Manuel de Barros. Tudo é matéria de poesia, tudo é matéria de criação, né? De poesia eu falo como criação, como poieses, né? No sentido etimológico da palavra, da sua origem, da sua gênese. Poesia de poieses, criação. Eu estou falando em sentido amplo, né? Mas, é claro, voltado para a literatura. Mas poderia falar também de outras expressões artísticas, mas a gente está falando de literatura, né? Então, não esqueçam, não menosprezem a sua vivência, o seu cotidiano, tá? Dani Viana Silva, muito bem-vindo, nosso querido Dani Strauss da Academia Cruzeirense de Letras, uma honra ter a sua audiência, né? Lembrando, isso vale também para o pessoal da CL aqui, a gente não privilegia ninguém, só vai concorrer ao sorteio quem comentar, tá certo? Tem que dar pelo menos um joinha pra gente, tá certo? Vamos começar daqui a pouquinho o sorteio. Pois bem, né? Então a gente falou aqui da assimilação, do estilo, né? A assimilação como caminho para traçar o nosso estilo, a nossa assinatura inimitável, né? Única. A assimilação como boa prática, né? Como prática leal, responsável, né? de absorção dos autores e autoras, das obras, né? Não é o pasticho, não é o plágio, não é o roubo de ideias. Isso é abjeto, desonesto e indefensável sob todos os prismas. Eu falo da boa imitação, da assimilação, que é natural, né? Não é possível criar a partir do nada, né? Tudo que a gente lê, em alguma medida, vai influenciar a nossa expressão literária. Tudo que a gente lê, em alguma medida, especialmente obras literárias, né? Bula de remédio não, mas obras literárias que eu falo. A gente fala aqui de literatura mesmo, né? Poemas, crônicas, romances, etc. E qual seria o meu estilo, né? Eu fiz um pequeno texto em que eu me reconheço, é como se eu me visse no espelho. Eu acho que seria esse, se eu tivesse que responder alguma provocação. Qual o seu estilo, Pietro? Eu colocaria assim: como o camaleão de Ray Bradbury, tento mimetizar, né, a paisagem, a íntima e a do mundo, para absorver a sua força e dramaticidade, valendo-me da imaginação e do trato cuidadoso com as palavras. Não como postura pedante, né, trato cuidadoso, erudito das palavras, não como pedantismo, mas como culto aos tesouros de nossa língua. Né? Nesse esforço intelectual, eu tento dialogar com várias vertentes do saber, como a filosofia, a psicologia e a literatura, né? Mas recorrendo também, em especial, à sutileza da poesia, com suas metáforas e associações inesperadas. Né? Entre os temas que gosto de contemplar, o amor, a natureza, o transcendente, a cultura, as relações afetivas com seus encontros e desencontros, né? As virtudes urdidas nas lutas democráticas que realçam a dignidade do ser humano, os paradoxos
da era contemporânea, o problema do conhecimento, né? A coisificação da vida, as diversas violências psíquicas, morais, sociais e identitárias. Então, basicamente isso. Esse seria o meu estilo, né? A partir desse estudo que realizamos em parceria, em conjunto, da obra, né, de Albalá, A Formação do Estilo pela Assimilação dos Autores, né? A assimilação como boa prática de imitação, diferente do pastiche, diferente do plágio, que são totalmente condenáveis. Tá? Assimilação é um processo natural, pessoal. É um processo natural, né? Que se dá a partir da leitura diversificada das várias obras, autores e autoras. Né? Então, terminamos a nossa parte expositiva, né, dos caminhos da palavra, falando do fetiche da originalidade. Né? A originalidade é uma quimera, nós somos únicos, mas é claro que a partir dos poemas de Pietro Costa, de Ismar Lemes, né, as crônicas de Marcelo Moura, não é, os textos de Mauro Rocha, os contos de Nilva Souza, a gente vai encontrar ali de uma forma talvez um pouco mais explícita ou às vezes um pouco mais sutil. Se fizer um estudo, não é, aprofundado, a gente vai encontrar nuances, não é, inspirações de outros autores. Isso é natural, né? Porque o conhecimento ele se dá de forma conjunta, a partir de um grande diálogo entre os vários povos e culturas. Né? O conhecimento ele se dá de forma interativa. Para finalizar, eu vou acatar a excelente sugestão do André Coelho, né? Como adquirir as nossas obras e um pouco dos programas. Então, além dos caminhos da palavra, que a gente apresenta aqui no contexto da programação do Cruzeiro em Letras, iniciativa da ACL, pessoal, aos sábados a partir das 10 horas, né? Os Caminhos da Palavra é um quadro que eu apresento. Nós temos outros quadros dos membros da nossa academia, como o Ukulele e Poesia do André Coelho, Curiosamente, do Mauro Rocha e assim por diante. Eu tenho também o Faces da Poesia, que é ao vivo às 20 horas, no meu perfil pessoal do Facebook, né? Às 20 horas, ao vivo. E o Faces da Poesia, a proposta, não é apresentar para os nossos ouvintes vários autores e autoras, né, do Brasil e do mundo, mas com especial prestígio do DF em torno, né, aqui de Brasília. Né, e a ideia mesmo é tentar encontrar as interfaces entre esses autores, né, divulgar e valorizar a literatura, a cultura. Esse é o escopo do nosso trabalho Faces da Poesia. Segundas-feiras, às 20 horas, né, no nosso perfil pessoal do Facebook, no perfil do Pietro Costa. O Instantes Poéticos é o Faces da Poesia adaptado para o Instagram, né, porque são públicos diferentes. Nós temos leitores e escritores no Instagram que não tem Facebook. E eu quero democratizar o acesso à leitura, ao livro e à literatura. Então, Faces da Poesia no Facebook e na sequência, sempre às segundas-feiras, começando no Facebook às 20 horas e na sequência Instantes Poéticos no Instagram, certo? E o outro programa sob a minha gestão, né, é um tributo à imortalidade, que já é um prestígio que eu faço a grandes autores e autoras, né, que habitam, eu gosto de brincar, o panteão da literatura brasileira e mundial. Nós já tivemos várias edições, mas eu estou recontando, né, porque ele passou por um novo formato, e agora é às sextas-feiras pela manhã, às 11 horas, no meu canal do YouTube. Ele é direto no YouTube, essa live. Um tributo à imortalidade, sextas-feiras, às 11 horas,
direto no YouTube. Nós tivemos 3 edições até o momento. A primeira foi, não é? Com Drummond. Foi Drummond. A segunda, Mia Couto. E a terceira, agora mais recente, Florbela Espanca. Tá certo? Então tem 3 edições. E eu faço uma abordagem sucinta da biografia, curiosidades acerca do autor e da autora que a gente faz homenagem, né? E ao final recito poemas selecionados. E, por último, um poema de minha autoria em homenagem àquele autor ou autora, né? Grande Ismar, serei o próximo. Estou escalado pela Nilva, muito honrado de participar desse prestigiado e maravilhoso programa, que é um aprendizado para todos os amantes da literatura, o Desnudando o Escritor. Vale a pena acompanhar, trabalho sensível, competente, que é feito pela Nilva Souza, e serei o próximo. Estou aguardando ansiosamente. Próxima quinta serei desnudado, né, na live de Nilva Souza, @Sinta Minha Poesia do Instagram. Então, obrigado aí pelas intervenções, não é? Ismael e André, Mauro Rocha, grande Mauro Rocha, né? Falamos Curiosamente há pouco, né? Grande Mauro Rocha, incentivador também da literatura aqui. E é isso, minhas boas-vindas para Lu Veiga, bom dia, tá? A gente, então, terminei a parte expositiva dos caminhos da palavra de hoje. Essa foi a obra que discutimos hoje, né? A formação do estilo pela assimilação dos autores pelo crítico francês Antoine Albalá. Esse saudoso pensador, ele vai diferenciar bem rapidamente o pessoal que entrou há pouco, a boa imitação da má imitação. A boa imitação é a assimilação, né? É que os bons leitores fazem, né? Que os bons leitores fazem com paixão, com curiosidade, e isso muitas vezes vai desse ato, desse compromisso com a leitura, muitas vezes vai nascer um grande escritor ou uma grande escritora, né? A partir dessas influências, né, diversas que a gente recebe, que a gente processa e absorve das diversas obras e autores, né? Então, basicamente é isso. Ele diferencia a boa imitação do pasticho, do plágio, né, que são totalmente condenáveis. Citamos exemplos, vários, né? Quem não pôde acompanhar desde o início vai estar gravado, né? Acompanha depois. Eu ia recitar um poema para vocês, mas acho que ficou estendemos bastante, né? A nossa live. Mas como é um poema curto, eu vou me permitir, tá certo? É um poema curto, né? Ele trata um pouco dessas angústias que eu abordei com vocês, né? Do tato, da lida com as palavras, né? A busca do estilo, a busca da assinatura própria, né? Da gente se encontrar nesse vasto mundo, nesse vasto mundo, né? Esse poema fala um pouco. Esse poema eu tive a honra, ele conquistou o primeiro lugar no Prêmio Literário Doutora Vânia Diniz, segmento Poesia, iniciativa da Academia de Letras do Brasil, seção DF, né, presidida pelo querido André Pulig. Então, o meu poema teve o primeiro lugar na categoria Poesia. Eu vou recitar para vocês, finalizando, e na sequência a gente faz o sorteio. Os Caminhos da Palavra, né? Com o nome aqui do nosso quadro, no Cruzeiro em Letras. O poema tem o mesmo nome. Os Caminhos da Palavra. Palavras, nossas asas. Nessa anomia lúdica, a gravidade desmaia e a liberdade avulta. Na miragem dos sentimentos, o deserto do verso, árduo, no estro, o fugaz momento, oásis pleno de significados. Viramos sobranceiras águias, ao mirar horizontes longínquos,
Nas mais rochosas escarpas, poetas constroem o seu ninho. Despistar ventosos moinhos, desandar passos repetitivos, evadir as campinas áridas. Rumo ao caos repentino, disforme, descontínuo, em quixotescas batalhas. Nos veios da horta lavramos os caminhos da palavra. Nas metáforas que tateamos, os vestígios de uma saga. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, pela paciência. Tivemos, não é, contratempos, né, na transmissão, infelizmente, mas com paciência, com carinho, com essa energia de amor que vocês criaram, essa atmosfera maravilhosa, voltamos bem, né, e não tivemos mais problemas. E agora o momento, né, ápice, o grande finale, o nosso sorteio, né? Obrigado, Ismar Lemos, meu querido amigo, grande incentivador da literatura, um poeta que tem a nossa mais genuína admiração. Marcelo Moura, que conheci recentemente, um exímio escritor. Muito obrigado também pela apreciação, pelo carinho, né? Obrigado a todos e a todas que nos acompanham. E quem estiver assistindo e não tiver comentado, ó, dê um joinha pra gente, dê um oi, dê um olá, porque vamos começar o sorteio agora. E o sorteio é só para quem comentou, hein, pessoal? Tá? Eu vou então anotar aqui. Eu vou abrir outra aba no computador, porque pelo celular acho que está defasado aqui. Eu vou tentar pelo... Eu não estou conseguindo... Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou contar pela... Agora eu consegui, ótimo. O primeiro foi o Ismar, primeiro que comentou. Tá valendo um novo vídeo. O vídeo anterior eu excluí, que a gente interrompeu a internet, né? Então o primeiro foi o Ismar. Pessoal, se eu errar na contagem aqui, qualquer erro da minha parte, me corrijam, sem constrangimento, ok? Às vezes pode dar uma oscilada na internet. O segundo a comentar foi o André Coelho. Na sequência, tivemos o Marcelo Moura. Na sequência, o Fernando Camargos. Que fez uma intervenção, eu não tinha lido há tempo, né? Pode ser poeta sem ler poesias? Com certeza não, Fernando. Fernando Camargos aqui uma provocação bem inteligente, né? Com certeza não. Mardônio Azevedo. Dani. Mauro, né? Luveiga. Israel, maravilha, muito bem-vindo, Israel, da Academia do Cabo Frio, né? Academia de Letras e Artes de Cabo Frio, não é isso? Olacaf, não é, Israel? Muito bem-vindo, meu caro. Prazer a sua audiência. Maravilha, gente. Eu acho que é isso. Então temos 9 inscritos pelos comentários. Se tiver equivocado, pessoal, me corrijam, tá bom? E a gente vai iniciar o sorteio. Eu vou cortar os papeizinhos agora para a gente fazer o sorteio. Logo eu vou revelar o que vai ser sorteado. São 2 sorteios, tá? Muito bacana, hein, gente?
É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer ao vivo aqui o sorteio, como fala o ditado, né? Brindes aí para os nossos ouvintes. Então vamos lá. Ó, tô colocando agora. Tudo numerado, tá? Numerado. Nove inscritos para o sorteio de 2 brindes na nossa live aqui dos Caminhos da Palavra, né? 25ª edição, Os Caminhos da Palavra. 2 brindes muito especiais, né? Brindes ainda são brindes inéditos, tá certo? Não foram sorteados brindes assim aqui em minha live dos Caminhos da Palavra. Então, meus amigos, todos prontos? Então eu vou mostrar agora para vocês os brindes. Primeiro brinde, uma caneca personalizada do nosso quadro do Cruzeiro em Letras. Pietro Costa, Os Caminhos da Palavra. Uma caneca personalizada. É nessa caneca que eu tomo meu cafezinho todos os dias e que vocês também vão poder tomar o cafezinho, o seu chopp, o que vocês quiserem, né? Água, o que quiserem aí, fica, né? Mas com certeza vai ter mais sabor, vai ter mais inspiração, tá certo? Academia Cruzeirense de Letras, com seu logo, tudo certinho, né? De um lado a CL, do outro Os Caminhos da Palavra, tá? Então esse é o nosso primeiro brinde, a caneca. Primeiro brinde é a caneca, tá? E o segundo brinde, eu vou me levantar aqui um pouquinho, que é um pouquinho mais pesado. O segundo brinde especialíssimo também. O segundo brinde é esse quadro maravilhoso. Tem um reflexo da janela, infelizmente, mas deixa eu ver se eu inclino ali para vocês visualizarem melhor. Um quadro literário maravilhoso, tá? Do Edgar Allan Poe. Quem gosta de Allan Poe? Os grandes nomes da literatura mundial. Edgar Allan Poe, quadro literário. Que tal, hein? Surpresa aqui dos Caminhos da Palavra para vocês, né? Brindes ao vivo sendo sorteados. Então, o primeiro brinde, a caneca, né? E o segundo brinde, o quadro literário de Edgar Allan Poe, tá? Então vamos começar o nosso sorteio. Aqui os papeizinhos já devidamente já cortei, amassei para a gente sortear. E vamos lá. Quem foi o contemplado ou a contemplada com a caneca dos Caminhos da Palavra? André Coelho. Vou ver se eu consigo. Eu estou tentando aproximar da webcam. Pessoal, não reparem nos famosos petroglifos. Minha letra... Eu não fiz aula de caligrafia, escrevi com um pouquinho mais depressa mesmo, né? A gente alongou um pouco o quadro por conta dos imprevistos, mas está legível, tá bom? Tá feio, mas está legível. Os petroglifos, né? André Coelho, parabéns, sorteado com a caneca, né? A caneca aqui personalizada do nosso quadro, feito com muito carinho. Aí, Andrezão, é sua, viu? André tá online? André foi sorteado com a caneca. Beleza? Então, André Coelho, caneca.
Só anotar aqui, que depois a gente faz a divulgação certinho, né? Maravilha! E agora o segundo brinde, Obrigado, Maurão, obrigado pelo incentivo, obrigado, Israel, Marcelo Moura, a todos e a todas aí que estão nos acompanhando. Agora o segundo brinde, o quadro literário de Edgar Allan Poe. Quem será, hein? O contemplado ou a contemplada? Esse quadro literário vai diretamente para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Israel Albuquerque, meus parabéns, querido. Você foi contemplado, né? Contemplado com o quadro de Edgar Allan Poe, Israel Albuquerque. O André declinou da caneca. E eu compreendo, o André é da Academia Cruzeirense, ele inclusive, ele que faz os nossos brindes, pessoal. Vale muito a pena prestigiar o trabalho do André Coelho. O André Coelho é um grande parceiro, escritor, artista, e ele que confecciona os brindes da CL, chaveiros, né? Caneca, flâmula, né? Ele, muito gentilmente, como amigo que confeccionou também algumas máscaras para mim de outras agremiações, a máscara da Academia Cruzeirense de Letras. Então é um grande parceiro, conheço o trabalho do André Coelho, nosso vice-presidente, né? E ele declinou da caneca, eu entendo perfeitamente, né? Então nós vamos sortear de novo a caneca, tá certo? Nós vamos sortear a caneca. E mais uma vez, parabéns para o Israel, né? Parabéns para o Israel. Nós vamos sortear de novo a caneca, tá certo, pessoal? Vamos sortear de novo. Então, vamos lá, sorteando a caneca. Opa! Fernando Camargos. Ele está conosco, Fernando? Está conosco ainda, Fernando Camargos? Sorteada a caneca, então, para o Fernando Camargos. Hã? Quero saber se ele está conosco. Então ficou assim, pessoal, a caneca com o Fernando Camargos. Eu vou registrar aqui. E o quadro do Poe com Israel Albuquerque. Maravilha! Maravilha, pessoal! Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu adorei o nosso encontro hoje. Trocamos várias ideias, teve bastante participação, bastante envolvimento de vocês, isso é muito importante, né? E deixo um abraço a todos. Vamos aproveitar o sabadão, né? Que a vida é curta e a gente precisa, né, apesar da quarentena, vamos aproveitar de alguma forma, lendo bons livros, né, assistindo filmes, consumindo cultura, valorizando e prestigiando a cultura, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Não deixe de tomar uma vitamina D também, com os cuidados necessários, né? Mas é isso. Obrigado demais, gente, pela audiência de vocês, viu? Pelo carinho. Estamos juntos e tudo se encaminhou bem. Que bom, tivemos, né, um leve transtorno, né, no primeiro vídeo, mas a gente conseguiu se encontrar. Bacana demais. Sucesso a todos e a todas nós, né? Tá certo? Um abraço para vocês e bom sabadão. Valeu, galera, valeu. A gente se despede aqui. Então, próximo sábado, Cruzeiro em Letras, não percam, às 10 horas sempre, né?
com outro membro ou outro integrante, oportunamente a gente vai fazer a divulgação, porque o Cruzeiro em Letras é sempre alternando os nossos membros, né? Vamos aproveitar, tem muita coisa boa para a gente participar, né? E lembrando que quinta-feira, 21 horas, no Sinta Minha Poesia da Nilva Souza, estarei lá sendo entrevistado, desnudado da vez. Imperdível, participem, o trabalho é muito legal. Vamos recitar poemas inéditos, vamos falar um pouquinho da antologia, né? Estou coordenando uma antologia junto com Charlan Fialho, pela editora Versejar. Alguns nomes muito queridos nossos já confirmaram participação, já se inscreveram. A própria Nilva Souza já se inscreveu. O Marcelo Moura, que nos assistiu aqui. O Elias Antunes. O Gilbson Alencar. Né, o André Púliga e a Baselina Pereira. Né? Só citando alguns, mas o trabalho está bem bacana. Já temos mais de 60 inscritos. E quero contar aí com a participação, com o carinho de vocês. Vai ficar muito bonita essa antologia. Né? Participem. Qualquer dúvida, mandem um zap, e-mail. Estou à disposição de vocês para auxiliar no processo, tá bom? Obrigado demais. Né? Participem da antologia Dor que Deveras Sente. Inscrições até dia 30 de setembro, que eu estou coordenando com o Charlan pela editora Versejar. Né? Não esqueçam que às segundas, 20 horas, no meu perfil pessoal do Facebook, tenho Faces da Poesia. Às sextas, 11 horas, no YouTube, um tributo à imortalidade. E quinta-feira estarei no Desnudando com a Nilva Souza. Valeu, pessoal. 1000 corações, 1000 curtidas para todos nós. Valeu, gente. A gente finaliza com a vinheta. Muito obrigado. Um abraço para todos.